acabamos de ler, aqui na abertura do trabalho, graças a Deus, em Lucas capítulo 8, versículo 40, o texto fala a respeito do pedido de Jairo. Nós observamos, meus irmãos, que aqui nestes versículos, tanto os posterior que nós lemos, quanto ao anterior, nós observamos aqui várias histórias, vários relatos a respeito de Jesus. Nos versículos anteriores, nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Jesus acalmando a tempestade. Jesus, juntamente com seus discípulos, ele entraram em um barco e foram para as bandas da Galileia. E quando eles entraram no barco, que já estava mais ou menos no meio do mar, veio uma grande tempestade e Jesus Cristo estava dormindo no barco. Por quê? Porque a luta do dia que ele esteve na batalha, na pregação da palavra de Deus, tinha sido grande, um dia intenso, o sol castigante ali naquelas bandas de Israel. É como aqui no Nordeste, mais ou menos, um sol de rachar, sol quente. E Jesus Cristo, quando entrou no barco, o barco começou a andar, Jesus Cristo adormeceu. E de repente veio uma tempestade. E os discípulos que andavam com Jesus, que estavam junto com ele no barco, ficaram aterrorizados, porque eles estavam a ponto de perecer. E eles fizeram tudo para poder salvar a sua vida ali, e parece que nada o que eles faziam surtia efeito. E aqueles homens eram homens que conheciam o mar, eles eram pescadores, eram homens que viviam daquele mar. Então eles já sabiam bem como era ali, eles conheciam todas as táticas, mas foram tudo inútil. E eles tiveram que chamar, despertar, tocar em Jesus para poder socorrê-lo. E Jesus Cristo veio, acalmou a tempestade, acalmou a fúria daquele vento, e as águas veio a bonança, aquela situação das marés que levava o barco para um lado e para outro devido ao vento, se acalmou, tudo veio a bonança. E Jesus disse, chamou eles de homem de pouca fé, porque Jesus Cristo tinha dado uma ordem para eles que iam atravessar o mar, mas mesmo assim aqueles homens não perceberam que quem tinha dado a ordem era Jesus. Então, por mais que o vento fosse forte, aquele vento não era capaz de matá-lo eles, porque o dono da vida estava no barco. Aquele que é o dono da vida estava no barco com eles. Louvado seja Deus. E quando Jesus Cristo chega ao seu destino, e a multidão já estava a aguardar, no texto que lemos, no versículo 40, a multidão já estava esperando Jesus. A multidão já sabia que Jesus Cristo ia estar ali. Louvado seja Deus. Então ela já estava no momento só esperando ali aquele homem maravilhoso, poderoso, que tinha todo o poder para restaurar a vida. E quando aqueles homens, aquela multidão viu Jesus, Jairo, o homem que fez um pedido para Jesus, este homem era o chefe da sinagoga, era um homem que é responsável pela sinagoga. Então aquele homem era dos grandes lá, religiosos, e ele estava com a sua filha muito doente, e ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, a sua filha estava a ponto de perecer, e a situação não estava fácil para ele, mas ele, como os seus parceiros lá da sinagoga eram orgulhosos, mas
Jairo, ele conhecia e sabia que Jesus Cristo tinha feito muitas coisas grandes, fazia coisas grandes que homem comum não faria. Então ele disse: não tem outra oportunidade a não ser ir ao encontro deste homem para solucionar o meu problema. Louvado seja Deus. Então Jairo teve uma ideia brilhante. Ele foi, Matoinha, a pessoa certa. Quando nós vamos ao encontro da pessoa certa para resolver o nosso problema, aí tudo dá certo. Tudo acontece quando procuramos a pessoa correta. Louvado seja Deus. Então, o Jairo foi ao encontro de Jesus para que Jesus resolvesse o problema da sua filha. E ele resolveu. Os discípulos no barco foram a Jesus para socorrer o seu problema. Jesus Cristo resolveu. Jesus Cristo estava numa turnê de resolver problemas, resolvendo problemas difíceis. E quando Jairo estava conversando com Jesus, chegou alguém e disse assim: não incomode mais o mestre, a tua filha já pereceu, ou seja, a tua filha já morreu. E Jesus Cristo, ouvindo isso, disse: Jairo, não te preocupa, crê somente. Crê somente. É isso que Jesus Cristo espera de nós. Fé. Porque fé é algo que precisa acontecer dentro do nosso coração para se aproximarmos de Deus. Louvado seja Deus. É acreditar que Jesus pode. Aleluia. É acreditarmos que Jesus tem poder para fazer tal coisa. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos que Jesus Cristo tem poder para salvar as nossas vidas, tem poder para salvar a vida da humanidade. Nós cremos que Jesus curou no passado, como aqui no texto diz, que Jesus libertou ali os discípulos daquela tempestade. Jesus curou a filha de Jairo. Jesus Cristo, mais na frente, Jesus também encontra um homem endemoniado, que não tinha quem conseguisse segurar este homem, porque ele era muito forte. Amarrava ele com corrente, ele só dava um soco, quebrava tudo. O homem era muito forte. Jesus expulsou o demônio dele, ou seja, libertou ele, que estava oprimido pelo mal, pelos demônios, pelo diabo. Jesus curou, libertou essas vidas. Jesus Cristo veio para esse propósito: curar, libertar, restaurar vida. Então Jesus Cristo fez isso na vida da filha de Jairo. A filha de Jairo realmente estava morta, mas Jesus Cristo diz: ó Jairo, não te esmorece, não desanima, porque a vida, em outras palavras, está aqui. Aquele que é o dono da vida está aqui, nesta oportunidade, e vai fazer isso. Foi o que ele fez. E quando ele chegou lá, na estrada para chegar, antes de chegar na casa de Jairo, ele expulsou o demônio deste homem, mas também, antes de chegar, teve um encontro também com uma mulher que estava enferma. O texto que nós lemos também fala, a mulher estava com 12 anos de enferma. Jesus disse, e aquela mulher, ela tinha, a condição financeira dela era boa, até ser acometida desta doença, mas a doença sugou todos os seus reais, todos os seus haveres, todos os seus dinheiros, sugou, e aquela mulher não tinha mais para onde recorrer. Então ela disse: agora é morrer, não tem mais o que fazer. Mas de repente ela ouviu falar de Jesus que ia passando, e ela já conhecia que Jesus Cristo fazia isso, curava, sarava, fazia coisas grandes na vida das pessoas, e ela acreditou: rapaz, a minha solução é encontrar este homem, a minha solução é encontrar Jesus. Ou seja, aquela mulher tinha este pensamento. Nós também temos, a nossa solução está em Jesus, a nossa solução vem de Jesus. Se não for, se Jesus
o que seríamos de nós? O que seríamos de mim se não fosse Jesus? Mas Jesus Cristo me amou, Jesus Cristo nos amou, e é por isso que estamos de pé nesta noite aqui, anunciando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e um dia vem buscar os seus, aqueles que abandonaram o pecado, para levar para o céu, porque nós vamos para o céu. Nós não vamos ficar nessa terra, mas nós vamos subir. Jesus Cristo disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar um povo zeloso de boas obras. Então eu quero dizer para você que Jesus Cristo está aqui. Então Jesus Cristo foi... aquela mulher chegou por trás, escondida, tocou em Jesus, e Jesus... mesmo sem ver quem tinha tocado nele, mas como Deus sabia, quando a mulher tocou, porque ela dizia consigo mesmo: eu não quero nem que ele me veja, mas eu quero tocar pelo menos nas roupas dele, nas vestes dele, porque se eu tocar, a fé dela dizia para ela: se tu tocar, tu vai ser curada. Se tu tocar em Jesus, tu vai ser curada. Jesus Cristo, eu quero dizer para você, está aqui nesse endereço nesta noite. Toque nele, ele está aqui. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então eu quero dizer para você que ele está aqui no nosso meio. Toque nele, toque pela fé. Aquela mulher tocou em Jesus pessoalmente, mas primeiramente ela tocou pela fé, porque ela disse: se eu apenas conseguir tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ou seja, aquela mulher já percebia que só com tocar nas vestes dele, ela já tinha certeza que ia ser curada. Como de fato aconteceu. Quando ela trisca, e olhe, eu quero dizer para você que não foi fácil para aquela mulher. Não foi fácil tocar em Jesus. Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha mais de 12 anos, que estava enferma. E ela estava fraca. Pessoa que perde sangue, não é uma pessoa forte, é uma pessoa anêmica, é uma pessoa fraca. E ela fez um esforço. Jesus Cristo, onde ele se encontrava, era multidão. Era muita gente que cercava. Ou seja, não era fácil tocar em Jesus Cristo. Às vezes não era difícil até você enxergar ele na multidão. É tão tal que Zaqueu disse. Zaqueu sabia que Jesus Cristo ia passar em uma determinada rua, e ele era pequenino, assim como eu. E a multidão, como era grande, ele pensou: eu quero ver Jesus. Mas ele percebeu: eu sou pequeno, a multidão é grande, eu não vou conseguir ver Jesus. Mas criou uma ideia, teve uma ideia: eu vou subir em uma árvore, eu quero ver Jesus. O importante para ele era ver Jesus. Ele tinha no coração esse desejo de ver Jesus, conhecer Jesus. Eu quero dizer para você que se encontra longe, que se encontra perto, Jesus Cristo quer te conhecer. Mas você tem que ter o desejo, como Zaqueu teve, de conhecer Jesus, de ver Jesus. Ter o desejo da mulher do fluxo de sangue, tocar em Jesus. E os discípulos estavam no barco, pronto a perecer, de clamar, pedir o socorro a Jesus. Não fique com a boca fechada, mas abra a boca e clame a Jesus. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele sabe do que você pensa, mas ele quer ver você falar. Fale nesta noite, porque ele vai te ouvir. Ele está te ouvindo. Louvado seja Deus. E então Jesus Cristo curou a mulher enferma. Mas Jesus Cristo terminou a sua caminhada na casa de Jairo. A filha estava morta. E quando ele chega lá, o pessoal, amigo de Jairo, chorando, clamando ali, porque a menina estava morta. E Jesus diz: não chore, a menina não está morta, mas dorme. E eles sorriram, porque sabia de fato que a menina estava morta. Jesus Cristo também sabia disso, mas era a vida que estava ali, era a vida que veio a esta terra, era o Todo-Poderoso que estava no meio daquela multidão. E Jesus Cristo ali chegou e orou,
e aquela moça, aquela menina voltou a viver. Jesus Cristo deu vida a ela. Ou seja, eu quero dizer para você, contextualizando aqui, o pecado é algo que mata o homem, é algo que mata tanto o corpo físico quanto a alma do homem. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, você que está distanciado da palavra de Deus, quero dizer para você, Jesus Cristo quer te dar vida nesta